São 7 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andresa Varoni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então eu agradeço muito a todo mundo que tomou um tempinho para vir aqui assistir. Aqui a gente vai falar sobre casos envolvendo propriedade intelectual, ou seja, marcas, patentes, softwares e outros direitos como esses. E para começar, para estrear o canal, a gente vai falar de um caso que é emblemático aqui no Brasil e que vai ser julgado agora, a partir do dia 2 de junho, pelo STF. O caso da Gradiente versus a Apple pela marca iPhone. Então, antes da gente entrar de fato no vídeo, eu já vou pedir para vocês deixarem o like ou o dislike, se vocês não gostarem, se inscreverem, ativarem o sininho de notificações e, o mais importante, compartilharem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Bora lá? No ano de 2000, quando muita gente que vai assistir a esse vídeo específico não era nem sequer nascido, a Gradiente protocolou o pedido de registro da marca iPhone. Pois é, gente, a mesma iPhone que viria depois a ser conhecida por causa da Apple. Mas antes de entender onde é que a Apple entra nessa história, é importante a gente entender o contexto da época e dessas duas empresas. Bom, lá nos anos 2000, especificamente no ano 2000, os celulares começaram a se popularizar. Ou seja, eles deixavam de ser um item de luxo que só poucas pessoas tinham e passavam a atingir de fato o grande público. E nessa época, os celulares eram muito, mas muito diferentes dos smartphones que a gente conhece hoje. Para começar, que eles serviam basicamente só para fazer ligação mesmo, quando muito para enviar mensagem de texto via SMS. Nessa época também ficou bastante famoso o joguinho do Snake, que quem é da época vai lembrar. Eu mesma costumava jogar bastante, apesar de ser meio ruim, assim como em qualquer outro jogo eletrônico que eu costumo jogar. Bom, o fato é que os celulares do ano 2000 eram ainda bem distantes do smartphone que a gente tem hoje. E o acesso à internet por meio deles era ainda muito mais distante, pelo menos para a população em geral, né? Inclusive eu me incluo nisso. Para não dizer que nessa época ainda não existiam celulares com acesso à internet, em 1996 a Nokia lançou o 9000 Communicator, que permitia o acesso à internet, mas só duas operadoras na Finlândia, onde ficava a sede da Nokia, disponibilizavam essa conexão. E se na sede da Nokia, que era a principal empresa do mercado, o acesso à internet por meio de celulares ainda era difícil, aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Até porque, do mesmo modo que os celulares de hoje eram muito distantes dos celulares que a gente conhece, a internet também era muito, mas muito diferente. No Brasil, a internet começou a se popularizar na metade dos anos 90, ou seja, bem pouco tempo antes do ano 2000 especificamente. Foi em 1996 que a internet realmente teve um boom aqui no Brasil. 4 anos depois, em 2000, o serviço da internet já tinha evoluído, mas a gente ainda estava falando de chat da UOL, pesquisas pelo KDE e não pelo Google, internet de escada. Para quem não sabe, se você estivesse usando a internet, a sua linha telefônica estava ocupada e era caríssimo. A gente costumava se conectar depois da meia-noite porque era mais barato. E lá em casa, se eu entrasse na internet no meio do dia, era bronca na certa pelos meus pais, porque o preço de serviço era muito caro, né? Aliás, gente, internet de escada é uma coisa que meio que separa gerações no mundo, né? É o sinal que se você conhece o barulho, você com certeza já tá velho, ou tá ficando. E eu vou deixar bem claro aqui que eu tô no time dos que conhecem esse barulho e conheço bem. Enfim, o fato é que em 2000, colocar a internet para ser usada por meio de um celular que seria vendido para o grande público parecia uma ideia assim meio maluca. Mas quem que teve essa ideia aqui no Brasil, nesse contexto todo do ano 2000? A Gradiente. E quem é a Gradiente? Bom, a Gradiente é uma empresa brasileira, nacional, fundada em 1964, que desde as décadas de 70 já atuava com a fabricação e a venda de produtos eletrônicos. Com a popularização dos celulares lá nos anos 90, a Gradiente fez uma parceria com ninguém mais, ninguém menos que a Nokia, para produzir e vender celulares aqui no Brasil. Inclusive, em 1997, essas duas empresas fizeram uma joint venture chamada NGI, Nokia Gradiente Industrial, e nesse mesmo ano surgiu o primeiro celular digital feito aqui no Brasil. A Gradiente era uma empresa forte no mercado de celulares aqui no Brasil, porque ela estava aliada à maior empresa de celulares do mundo, que na época era a Nokia. Acontece que em 2000
elas resolveram desfazer essa parceria e a Nokia comprou parte da Gradiente da NGI. E foi nesse mesmo ano, com tudo que estava acontecendo no mercado de celulares e de internet, que a Gradiente teve a ideia de um dia lançar um aparelho que unisse essas duas coisas. E qual foi o nome que a Gradiente encontrou para dar para esse aparelho? Internet Phone, que abreviando vira iPhone. E a Gradiente, que não era boba nem nada, resolveu fazer o pedido de registro da marca Gradiente iPhone no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que aqui no Brasil é o responsável pela concessão de patentes, de registro de marcas, de registro de softwares, de desenhos industriais, entre outros bens de propriedade intelectual. Eu até vou deixar o número da marca da iPhone Gradiente aqui na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de procurar no INPI, tá? Então é só ir lá, dar uma olhada que vocês vão encontrar facinho. Bom, e por que a Gradiente resolveu fazer esse pedido? Porque a marca registrada garante ao seu titular, ou seja, ao seu dono, o direito de usá-la com exclusividade em todo o território do país ou da região na qual ela está registrada, que no nosso caso é o Brasil. Em outras palavras, isso daria para a Gradiente o direito de impedir qualquer outra pessoa, física ou jurídica, né, pessoa física ou empresa, de usar a marca iPhone aqui no Brasil sem autorização da Gradiente. Outra coisa que vai ser importante aqui nesse caso específico da Apple é que quando você faz um pedido de registro de marca no INPI, você vai ter que escolher uma determinada classe de produto ou de serviço na qual você vai querer registrar a sua marca. Essa classe é escolhida segundo uma classificação internacional chamada de classificação de Nice, que tem 45 classes no total, sendo 34 classes de produto e 11 classes de serviço. E é só dentro dessa classe que você vai ter o direito de exclusividade de uso da sua marca. Ou seja, outras pessoas elas vão poder pedir o registro e fazer o registro de uma marca igual ou muito parecida com a sua, caso esse registro seja feito em uma classe diferente da qual você registrou a sua marca. Você até pode registrar uma marca em mais de uma classe, seja ela de produto ou de serviço, mas para cada uma das classes em que você for querer o direito de exclusividade sobre essa marca, você vai ter que fazer um protocolo específico do pedido de registro. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui no comentário que a gente faz um vídeo específico sobre registro de marca. Bom, voltando para o caso da Gradiente, ela fez o pedido da marca Gradiente iPhone na classe de produto 09 para assinalar aparelhos de celulares. E aí vocês me perguntam, mas quem criou o iPhone não foi a Apple? Por que a Gradiente foi pedir o registro da marca? Bom, gente, a Apple anunciou o lançamento do iPhone só em 2007, ou seja, 7 anos depois da Gradiente ter feito o pedido de marca dela no INPI. E mais do que isso, no Brasil, o iPhone só foi lançado em 2008. Para ser mais exata, no dia 26 de setembro de 2008. Mas, em 2007, antes mesmo de lançar o iPhone aqui no Brasil, a Apple fez também o depósito do pedido de 8 marcas no INPI, cada uma em uma classe diferente, mas dentre elas estava incluído um pedido na classe 09, a mesma que a Gradiente pediu o registro da sua marca. Ou seja, a Apple também foi atrás do seu direito de exclusividade marcário. E eu vou deixar os números dessas marcas aqui na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de também procurá-la no banco de dados do INPI. É importante lembrar que nessa época, os celulares, a internet, o mercado consumidor já tinham mudado muito do que eles eram no ano 2000. Até porque a velocidade com que essas coisas evoluíram, com que essa tecnologia evoluiu, foi muito rápida em comparação com outras tecnologias. Mas, nesse contexto todo, tinha uma coisa que não foi nada rápido. E essa coisa, essa pessoa jurídica, é o INPI. Ele demorou 8 anos, 8 longos anos para conferir o registro da marca iPhone da Gradiente. A marca, que foi depositada lá em 2000, só foi registrada em 2 de janeiro de 2008. Poucos meses antes da Apple chegar com o iPhone dela no mercado nacional. Considerando que a marca confere à Gradiente um direito de exclusividade de uso, a Apple não poderia usar a marca iPhone aqui sem autorização da Gradiente, até porque a Gradiente tinha a marca registrada e a Apple ainda não. E aí você pergunta, se a Apple também fez o pedido de registro da marca iPhone e ela já estava comercializando o iPhone no mercado internacional, por que raios o INPI registrou a marca da Gradiente? E a resposta
Você pode não concordar com ela, mas é uma resposta simples. No direito das marcas, existe um princípio que a gente chama de princípio da anterioridade, segundo o qual aquele que pediu o registro da marca antes leva a marca. E a Gradiente já tinha depositado o seu pedido de registro 7 anos antes da Apple, ou seja, gente, foi bem antes. Claro que a Apple não ficou nada feliz com isso, né? Obviamente. Até porque em todos os outros países em que ela está vendendo o seu smartphone, ela tinha conseguido o registro da marca. Então, aqui no Brasil, a Apple resolveu fazer o seguinte: ela resolveu esperar para ver se eles também iriam conseguir o registro no INPI. E eu não preciso nem falar que nesse meio tempo a Apple estava vendendo seus smartphones por aí no mercado brasileiro sob a marca iPhone. E aí, finalmente, nós chegamos em 2013, que é onde toda a treta jurídica das duas empresas começam. Mais especificamente, no dia 2 de janeiro de 2013, exatamente 5 anos depois que a marca da Gradiente foi registrada no INPI. Nessa data, a Apple entrou com uma ação judicial de nulidade parcial da marca Gradiente iPhone. Parcial porque o que a Apple pediu ao judiciário foi que, na decisão do INPI, que concedeu a marca registrada para a Gradiente, passasse a constar uma ressalva de que a empresa não teria direito de exclusividade sobre a expressão iPhone de forma isolada. Ou seja, de que a Gradiente não poderia impedir que a Apple, nem nenhuma outra empresa, use a expressão iPhone para vender produtos, em especial smartphones. Além disso, em 10 de janeiro de 2013, a Apple entrou com uma outra ação, dessa vez administrativa e não judicial, perante o INPI, para que fosse reconhecida a caducidade do registro da marca da Gradiente. E o que isso significa? De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira, cujo link também vai estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, se alguém tem uma marca registrada aqui no Brasil e não começa a usar essa marca dentro do prazo de 5 anos contados da data do registro da marca, essa marca pode ser extinta. Colocando no caso prático da Gradiente, a marca Gradiente iPhone foi registrada em 2 de janeiro de 2008. Lembram da data? Então, a Gradiente tinha até o dia 1º de janeiro de 2013 para começar a fabricar produtos com essa marca aqui no Brasil. A Apple alega que a Gradiente não chegou a lançar nenhum aparelho celular no mercado com esse nome. Já a Gradiente alega que em 2000 lançou um aparelho com a marca iPhone e em 2012 foi feito um novo lançamento de produto com a marca, cuja imagem vocês vão estar vendo aqui. Segundo a Apple, a marca real do aparelho lançado pela Gradiente seria a Neo One e a expressão iPhone seria apenas a descrição do produto. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se a Apple estava ou não usando a expressão iPhone como marca. Bom, voltando ao caso, ainda em 2013, em 5 de março, o INPI concedeu o registro de 4 das marcas depositadas pela Apple contendo a expressão iPhone, depositadas, lembrando, lá em 2007. Importante destacar que dentre essas marcas não estava a marca depositada pela Apple na classe 9. Essa marca específica ainda não foi registrada e a análise do registro está suspensa por conta de todo esse rolo judicial e administrativo que está rolando até hoje entre a Gradiente e a Apple. Nos anos seguintes, o INPI também registrou outras marcas da Apple, incluindo as marcas depositadas lá em 2007 e outras que a Apple foi depositando ao longo do tempo com a expressão iPhone. Em relação às marcas que foram registradas lá em 2013, a Gradiente reagiu, entrando com ações administrativas de nulidade perante o INPI, ou seja, pedindo que essas marcas da Apple fossem anuladas. Além disso, também em 2013, a Gradiente entrou com uma ação judicial requerendo que a Apple fosse obrigada a parar de usar a marca iPhone aqui no Brasil. Ou seja, em 2013 a treta estava armada. A Apple entrou com uma ação no INPI, pedindo que ela extinguisse a marca da Gradiente por conta da suposta caducidade e pediu na justiça que a marca Gradiente iPhone fosse parcialmente anulada. Por sua vez, a Gradiente pediu que o INPI anulasse as marcas da Apple que haviam sido registradas e também entrou com uma ação judicial para que a Apple fosse obrigada a parar o uso da marca iPhone por aqui. De novo, a treta estava 100% armada e ela segue armada até hoje. No processo administrativo da Apple contra a Gradiente, o INPI decidiu que a empresa brasileira comprovou o uso da marca Gradiente iPhone dentro do prazo legal de 5 anos que ela tinha para começar a fabricar produtos aqui no Brasil. Ou seja, o INPI não reconheceu a caducidade da marca e ela continua registrada, inclusive, até hoje.
Já as ações de nulidade que a Gradiente propôs contra a Apple no INPI, essas ainda estão suspensas, aguardando o julgamento final da ação judicial de nulidade que a Apple propôs contra a Gradiente. E quanto às ações judiciais, o que aconteceu com elas? Bom, a ação que a Gradiente moveu contra a Apple também está suspensa, aguardando o julgamento final da ação judicial da nulidade movida pela Apple. E essa suspensão ela aconteceu por um motivo óbvio, por um motivo lógico. Se a marca da Gradiente for parcialmente anulada e o judiciário entender que a Gradiente não tem direito de exclusividade sobre a expressão iPhone dentro do mercado nacional brasileiro, então ela não vai poder impedir nem a Apple, nem nenhuma outra empresa, nenhuma outra pessoa de usar essa marca aqui no nosso país. Por outro lado, se a Apple perder a ação de nulidade e a Gradiente vai ser a única empresa no Brasil a poder usar a marca iPhone para vender celulares. E a Apple vai ter que pedir a autorização da Gradiente para fazer isso. E, vamos ser sinceros, provavelmente a Apple vai ter que começar a pagar royalties para a Gradiente para poder utilizar a marca iPhone. Ou seja, todo o caso agora depende de uma decisão do judiciário sobre o direito de exclusividade da Gradiente sobre a expressão iPhone. E o caso não está indo muito bem para a Gradiente. Ainda em 2013, o juiz do caso julgou procedente a demanda e anulou parcialmente a marca Gradiente iPhone. Ou seja, ele retirou de fato o direito de exclusividade sobre a palavra iPhone, sob o argumento de que, entre a data de depósito do pedido da marca da Gradiente lá em 2000 e a concessão desse registro em 2008, o mercado de celulares mudou completamente. E hoje, quando a gente fala em iPhone, a gente está falando do iPhone da Apple. E essa realidade de mercado não pode ser simplesmente ignorada, né? Ela não pode ser desconsiderada. Já em 2014, essa decisão foi mantida em segundo grau pelo Tribunal Federal da Segunda Região, que fica lá no Rio de Janeiro. E, em 2018, o caso foi julgado pelo STJ, que, de novo, entendeu que a marca da Gradiente deve ser parcialmente anulada. O STJ apontou duas coisas importantes na sua decisão. A primeira é que a marca da Gradiente é apenas uma aglutinação, uma junção de dois termos que são simplesmente a descrição do produto: internet e fone. E a outra é de que a Apple, diferente da Gradiente, conseguiu fazer com que essa expressão iPhone, ainda que seja uma aglutinação de termos comuns, se tornasse conhecida e distintiva no mercado. E é importante a gente destacar que a principal função da marca é distinguir, diferenciar um produto de outros, se sejam iguais ou parecidos no mercado. Essa distinção ela foi obtida pela Apple, que, segundo o STJ, fez o que a Gradiente não conseguiu fazer com a marca do iPhone, ou seja, torná-la reconhecida no mercado consumidor. Agora o caso está no STF, que deve dar a decisão final sobre o caso. Mas, considerando todas as decisões que já foram dadas no caso, tudo leva a crer que a Apple vai realmente conseguir anular a marca da Gradiente e se consagrar soberana no mercado de iPhones aqui no Brasil. Eu prometo que assim que o STF julgar o caso, que deve acontecer lá pelo dia 12 de junho, eu trago a atualização aqui para vocês. Mas, por enquanto, o que interessa é o que vocês pensam sobre essa história toda. Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueçam ainda de deixar o like de vocês ou dislike, caso vocês não tenham gostado do vídeo, se inscreverem no canal, assinarem o sininho de notificação e compartilharem esse vídeo para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!